Olá pessoal, meu nome é Lucas, sou estudante de Biomedicina aqui da UF, faço iniciação à pesquisa no Laboratório de Neurofarmacologia, o qual sou orientada pela professora doutora Regina Kubrusli e tenho como tutora dessa aula a doutoranda Maria Carolina Peixoto. Hoje vamos dar continuidade com o projeto A Voz dos ICs, o qual teremos o tema da aula, o metilfenidato e seu abuso por estudantes universitários. Dando início à nossa aula, vamos começar a falar um pouquinho sobre o metilfenidato. Bom, falando um pouquinho sobre o metilfenidato, ele é um fármaco da família das anfetaminas, os quais são psicoestimulantes, que estimulam o sistema nervoso central. Hoje temos um grande problema com as anfetaminas, que é seu uso indevido. Dentre esses usos, vale ressaltar o uso recreativo, como o uso da metanfetamina, que é o mais conhecido, o uso para emagrecimento, o uso por atletas para melhoria de desempenho, o que podemos falar também sobre o doping. Um dos grandes motivos de se existir o doping é pelo abuso de atletas por anfetaminas para melhorar o seu desempenho físico. E por último, falamos também pelos estudantes, onde temos o abuso por anfetaminas para melhoria do desempenho dos estudos. Bom, o metilfenidato, ele possui como nome comercial dois medicamentos mais famosos, sendo eles a Ritalina e o Concerta. E hoje o metilfenidato ele é usado para tratamento de pessoas com TDAH. Falando um pouquinho sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, temos por definição, segundo o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, criado pela Associação Americana de Psiquiatria, sendo um padrão persistente e severo de desatenção, hiperatividade e impulsividade, com sintomas que se manifestam antes dos 7 anos e que provocam prejuízo ao desenvolvimento infantil, social, acadêmico ou ocupacional, em pelo menos dois contextos diferentes do paciente. Bom, o diagnóstico. O diagnóstico de um indivíduo com TDAH ele pode ser feito a partir de basicamente dois testes, sendo o teste neuropsicológico e o teste medicamentoso. O teste neuropsicológico é um teste realizado por um profissional capacitado, o qual se é analisado o paciente em diversos contextos diferentes, sendo casa, escola, contexto social, e dentro desses conceitos se dão notas. E a partir da nota final, da soma de todas essas notas, vai se dar o diagnóstico, sendo ele positivo ou negativo. Quando pensamos no teste medicamentoso, temos nada mais nada menos do que um teste onde um médico, normalmente um psiquiatra, ele administra uma baixa concentração do medicamento, do metilfenidato, no paciente e vê se vai surtir efeito ou não. Esse teste medicamentoso ele é mais utilizado por psiquiatras, os quais recebem pacientes com queixas como ansiedade, entre outros sintomas, e ele desconfia que o paciente possui esse TDAH. E com isso ele acaba realizando o teste medicamentoso, podendo ser positivo ou negativo. Bom, falando um pouquinho agora sobre o tratamento para indivíduos com TDAH é realizado com medicamentos estimulantes, o que é uma questão muito interessante, pois vamos tratar indivíduos hiperativos com medicamentos estimulantes. Essa questão será discutida ao decorrer da nossa aula. Tendo como agora o medicamento utilizado, o metilfenidato, vamos ter dois representantes principais, a Ritalina e o Concerta. A grande diferença entre ambos é a concentração, sendo que o Concerta possui uma concentração maior de aproximadamente 5 vezes, comparado à Ritalina. Sendo que o Concerta aproximadamente 54 mg e a Ritalina 10 mg. E qual seria a vantagem? A grande vantagem é a Ritalina em baixa concentração ela é mais fácil de ser administrada e é muito também utilizada por uso pediátrico. Além do tratamento medicamentoso, vamos ter também que ter o acompanhamento médico e o acompanhamento psicológico. Tendo em vista essa pequena introdução sobre o metilfenidato, vamos falar agora um pouquinho sobre a grande problemática a ser discutida na aula, que é o abuso do metilfenidato por estudantes. Bom, um dos grandes tópicos a serem discutidos nessa problemática é a grande popularização da Ritalina pelos estudantes. Eu acho que no meio acadêmico, no meio universitário de uma maneira geral, muitos já devem ter conhecido ou conhecem pessoas que se utilizam ou utilizaram da Ritalina na faculdade ou em outra área. E por que as pessoas acabam utilizando da Ritalina? A Ritalina ela acaba recebendo esse codinome de a pílula da inteligência, onde estudantes acabam utilizando esse medicamento para ter uma melhoria da sua cognitividade, ter uma melhoria no seu desempenho acadêmico, tendo mais concentração, mais foco.
E essa popularização da Ritalina acaba sendo um dos grandes problemas a serem discutidos. E um dos outros grandes problemas seria ela ser considerada esse gadget da contemporaneidade, onde vai ser discutido nesse artigo de 2012. Antes de falar um pouquinho desse artigo, o que seria um gadget? Bom, um gadget seria uma gíria tecnológica para dispositivos eletrônicos que vão facilitar o nosso dia a dia. Eles possuem essa característica de praticidade, né? Para deixar nosso cotidiano mais fácil. E nesse artigo, o autor acaba discutindo um pouco sobre isso, onde ele compara a Ritalina como se fosse essa tecnologia de fácil acesso, essa tecnologia que vai facilitar a vida do estudante. E esse tem sido um dos grandes problemas também a ser discutido e encontrado hoje em dia quando pensamos na Ritalina. Bom, e qual seria a grande motivação para o uso não médico do metilfenidato, da Ritalina? Para discutir um pouco mais sobre isso, eu vou falar primeiro sobre a parte psicológica. E para entender um pouco mais sobre essa parte psicológica, precisamos falar um pouquinho de Abraham Maslow. Quem foi Abraham Maslow? Abraham Maslow foi um psicólogo norte-americano, o qual acreditava que ao atingirmos nossas necessidades, nos tornamos mais felizes. E isso influenciaria no nosso dia a dia. Maslow, ele cria uma pirâmide, chamada de a pirâmide de Maslow, o qual é constituída pelas 5 necessidades básicas do indivíduo. E qual seria a hierarquia das necessidades de Maslow? Nessa pirâmide conseguimos ver aonde a base da pirâmide seria composta pelas necessidades fisiológicas do indivíduo, sendo elas dormir, comer, respirar, seguindo das necessidades de segurança, podendo ser ela tanto financeira quanto física, necessidades sociais, de relacionamentos amorosos, relacionamento entre amigos, necessidades de autoestima, indo de cada indivíduo, e necessidades de realização pessoal, aonde teria a realização do sonho de cada pessoa. Tendo conhecido a pirâmide de Maslow, entendido um pouquinho, o que teria a ver o abuso do metilfenidato com a pirâmide de Maslow? Eu acho que todo mundo já deve ter visto frases parecidas, escutado coachings falando, visto em cursinhos, frases do tipo: treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persista enquanto eles descansam, e então viva o que eles sonham. O grande problema de frases como essa é uma clássica inversão da pirâmide de Maslow. O que seria o esperado? O esperado seria, segundo Maslow, tendo como base da nossa pirâmide as nossas necessidades fisiológicas, as nossas coisas basais, tendo por último a nossa autorrealização. O grande problema de hoje é essa inversão da pirâmide de Maslow, onde temos como a base da nossa necessidade a nossa autorrealização e deixando por último nossas necessidades fisiológicas. Frases como essa podemos destacar como deixar de dormir, deixar de se divertir, deixar de se descansar. Coisas fisiológicas, necessidades que temos fisiológicas, deixarmos para o último plano, tendo como justificativa a necessidade de autorrealização primeiro, ou seja, acabamos deixando de lado nossas necessidades fisiológicas, deixando por último, e focando apenas na nossa autorrealização. Para a gente entender um pouquinho mais sobre a grande motivação dos estudantes em procurar a Ritalina, em procurar a metilfenidato, vamos falar um pouquinho sobre um estudo realizado na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, onde foi analisado o consumo de estimulantes cerebrais em acadêmicos da área de saúde. Nesse estudo, feito com estudantes da área da saúde, foi visto que 82% dos estudantes entrevistados utilizaram para aumentar a capacidade cognitiva, de memória, atenção e raciocínio. Apenas 1% utilizou para aumentar a capacidade física, lembrando aqui a associação a atletas para aumentar o desempenho na atividade física, 4% por curiosidade, que é uma questão também a se discutir importante, tipo assim, as pessoas utilizaram do medicamento apenas por curiosidade, por não saber como funciona, ou não saber qual que é a reação. Temos pessoas, 5% das pessoas utilizando para diminuir o estresse, 3% utilizando para melhorar o humor e 5% utilizando por prescrição médica, por necessitarem do medicamento. E dentre esses 82% analisados aqui que utilizaram para aumentar a capacidade cognitiva, temos que
quase metade deles, 47%, utilizaram para auxiliar no estudo ao aumentar a memória e a consideração. Temos também 17% para concluir tarefas específicas com sucesso, como trabalhos e apresentações, 12% utilizando para diminuir cansaço físico e mental, 9% utilizando para passar em concurso, 7% para melhorar a preparação para as aulas e 8% para melhorar o estudo para as provas. Deixando a visão mais regional do Brasil de lado, pensando agora um pouco mais sobre a visão mundial, temos nesse artigo aqui a comparação entre estudantes universitários brasileiros com estudantes universitários americanos e a população geral do Brasil. Quando olhamos esse gráfico, temos de comparação de abuso de diversas substâncias. O que vale ressaltar é o uso das anfetaminas e o uso de tranquilizantes e ansiolíticos. Bom, no gráfico temos as barras mais claras representando os estudantes universitários americanos, a barra do meio representando os estudantes universitários brasileiros e a barra mais escura representando a população brasileira em geral. Bom, o que vale ressaltar em anfetaminas? O uso de anfetaminas ele é muito maior entre os universitários do que a população geral do Brasil, coisa de 5 vezes maior. Quando comparado com os estudantes americanos, é quase a mesma, mas quando comparado com a própria população do Brasil, ela é 5 vezes maior. Algo acontece nesse período que faz com que as pessoas procurem mais essas drogas. Quando olhamos também agora para tranquilizantes e ansiolíticos, também podemos ver que, quando comparamos brasileiros e americanos, os americanos possuem um pouco maior, mas quando comparamos os brasileiros com a população geral, ainda temos um grande aumento dos universitários, do uso dos universitários, do que a população em geral em si. E por que eu estou falando um pouco também de tranquilizantes e ansiolíticos? Uma das grandes consequências do uso das anfetaminas, como o metilfenidato, é a associação de remédios. A Ritalina, como vou dizer mais para frente, um dos grandes efeitos dela é o aumento da ansiedade e os estudantes acabam procurando ansiolíticos para acabar controlando essa ansiedade. Tendo em vista tudo que já foi dito na aula, vamos entender agora um pouquinho como que esse estímulo farmacológico funciona neurofisiologicamente. E para isso, eu preciso falar um pouquinho com vocês sobre o sistema recompensa. Bom, o sistema recompensa ele é o circuito que processa a informação relacionada à sensação de prazer ou de satisfação. Só que esse circuito, além de ser muito importante por relacionar essa sensação de prazer e satisfação, ele tem uma importância também evolutiva. E para a gente entender um pouquinho essa importância evolutiva, vou falar um pouquinho com vocês também de novo da pirâmide de Maslow. Bom, a gente tem que ter ideia que a gente precisa de recompensa para o que nos mantém vivo. Quando a gente olha para a pirâmide de Maslow, o que seria a nossa necessidade fisiológica? A nossa necessidade basal seria dormir, comer, respirar. Um exemplo mais claro, acho que da importância evolutiva do sistema recompensa seria quando a gente pensa em comer. Quando a gente está com fome, a gente come. E quando a gente come, a gente sente um prazer em estar comendo e se saciar. Esse prazer sentido quando a gente pratica o ato de comer, isso é importante para nos manter sempre comendo. Porque imagine se a gente não sentisse prazer ao comer, se não fosse uma coisa banal. Por que a gente ia continuar comendo? Entende? A gente precisa de uma recompensa para o que nos mantém vivos. Ou seja, quando a gente está com fome, a gente come e sente esse prazer, isso é uma grande importância evolutiva. Porque a gente vai continuar comendo, porque a gente sabe que sempre quando a gente tiver fome, a gente vai comer e a gente vai sentir prazer fazendo aquilo. E como esse sistema ele atua neurofisiologicamente? Bom, o sistema recompensa ele foi descoberto na década de 50 por James Oates e Peter Milner e ele foi realizado com ratos, experimento realizado com ratos. Nesse experimento, eles introduziram um eletrodo no cérebro de um rato, mais especificamente no feixe prosencefálico medial. Após inserir o eletrodo, o rato, toda vez que ele estivesse em um canto específico da sala, ele recebia um estímulo elétrico pelo eletrodo.
E nisso, acabaram percebendo que o rato ele permanecia apenas naquele canto, o qual ele recebia o estímulo. Posteriormente, trocaram o estímulo para associando toda vez que o rato apertasse a alavanca, ele receberia o estímulo elétrico. Nisso, o rato acabou deixando de procurar comida, acabou deixando de procurar as fêmeas, apenas ficando com a alavanca para produzir a sensação de prazer, produzir essa sensação de satisfação. Com isso, eles descobriram que o sistema recompensa ele é composto por 3 áreas. Eles acabaram descobrindo que o sistema recompensa ele é composto pela área tegmentar ventral, o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal. Vale ressaltar que na área tegmentar ventral a gente vai estar ali associado à nossa motivação, onde a gente vai ter grande presença de neurônios dopaminérgicos. O núcleo accumbens vai estar relacionado à nossa função motora e o córtex pré-frontal relacionado ao nosso foco e atenção. Tendo em vista as 3 regiões do sistema recompensa, nessa imagem a gente vai conseguir analisar um pouco essa circuitaria do sistema recompensa. Como que essa circuitaria vai funcionar? Bom, da nossa área tegmentar ventral, vamos ter fibras dopaminérgicas saindo, se comunicando tanto com o córtex pré-frontal quanto o núcleo accumbens. Vale ressaltar que o metilfenidato ele vai estar atuando nessas fibras dopaminérgicas aqui, da área tegmentar ventral. Só que essa circuitaria ela também é controlada por fibras GABAérgicas e por fibras glutamatérgicas. E o metilfenidato? O que o metilfenidato vai ter a ver com o sistema recompensa? Como dito anteriormente, o metilfenidato ele vai estar relacionado ali nas fibras dopaminérgicas saindo da área tegmentar ventral. E a gente sabe que as drogas que atuam na circuitaria dopaminérgica vão se apropriar desse sistema, tornando necessidades naturais em necessidades da droga. Tendo em vista isso, vamos entender agora um pouquinho qual que é o mecanismo de ação do metilfenidato. Bom, como dito anteriormente, o metilfenidato irá atuar nos neurônios dopaminérgicos. E o que seria esperado numa situação fisiológica de um neurônio dopaminérgico? Temos aqui nessa figura a ilustração do nosso neurônio dopaminérgico, tendo o nosso neurônio pré-sináptico e o nosso neurônio pós-sináptico. No nosso neurônio pré-sináptico, a gente vai ter a entrada de tirosina em cotransporte com sódio, e essa tirosina, dentro do nosso neurônio pré-sináptico, será convertida em dopa, através da enzima tirosina hidroxilase. A dopa formada será convertida em dopamina, através da enzima dopa descarboxilase, e essa dopamina formada dentro do nosso neurônio pré-sináptico será vesiculada. Após o potencial de ação, essa vesícula irá liberar a dopamina na nossa fenda sináptica e essa dopamina irá se ligar aos receptores do neurônio pós-sináptico. Após sua ligação e após sua utilização, a dopamina remanescente na fenda sináptica será reabsorvida pelo neurônio pré-sináptico, o qual poderá ser reutilizado tanto para a transdução de um pós-final ou como também convertida em DOPAC. E o que aconteceria em um indivíduo com TDAH? Bom, um indivíduo com TDAH ele vai ter uma diminuição da concentração de dopamina na fenda sináptica. Aqui seria a explicação da gente tratar um indivíduo com TDAH com um remédio estimulante. Qual seria o motivo? Como dito anteriormente, do sistema recompensa, a gente vai ter a área tegmentar ventral se ligando tanto com o núcleo accumbens quanto o córtex pré-frontal. Da área tegmentar ventral, vão ter nossas fibras dopaminérgicas saindo, interligando tanto na núcleo accumbens quanto no córtex pré-frontal. Lembrando, nosso córtex pré-frontal vamos estar relacionado ao nosso foco e atenção. O indivíduo com TDAH ele vai ter uma baixa de dopa, ou seja, ele vai ter uma baixa de dopamina, ele vai ter uma baixa estimulação do nosso córtex pré-frontal, ou seja, diminuindo o foco, diminuindo a atenção. Por isso que um indivíduo com TDAH, a gente vai dar um estimulante que vai fazer aumentar a concentração de dopamina na nossa fenda
estimulando assim a transdução do nosso sinal no neurônio pós-sináptico, aumentando, no exemplo, a concentração e o foco no córtex pré-frontal do indivíduo com TDAH. Tendo em vista a situação fisiológica, como o metilfenidato vai atuar então no nosso neurônio dopaminérgico? Bom, o metilfenidato ele vai atuar bloqueando o transportador de dopamina, conhecido como DAT, ou bloqueando o transportador de noradrenalina, conhecido como NET. Nessa figura, conseguimos ilustrar a atuação do metilfenidato, onde irá bloquear os transportadores de dopamina pré-sináptico, conhecidos como DAT, ou bloqueando os transportadores de noradrenalina pré-sináptico, conhecido como NET. Com isso, com esse bloqueio dos transportadores, a gente vai ter um aumento da concentração de dopamina na fenda sináptica, e esse aumento da concentração de dopamina irá aumentar a nossa transdução de sinal do neurônio pós-sináptico. Bom, como dito, o metilfenidato ele pode estar atuando tanto no bloqueio do DAT quanto do NET. E por qual ele terá a preferência? Segundo essa tabela, onde a gente consegue analisar o KI dos transportadores, a gente vai perceber que o metilfenidato ele vai ter uma maior afinidade pelo DAT do que pelo NET. E o que seria esse KI apresentado na tabela? Bom, o KI ele é a constante de inibição que mostra o quanto a molécula ligada ao transportador terá o potencial de inibir a atividade do mesmo. Ou seja, o quanto que, ao se ligar a esse transportador, o quanto que ela será mesmo inibida ou não. E nisso, pela tabela, a gente consegue ver que o metilfenidato ele vai ter uma maior afinidade pelo DAT do que pelo NET. O que vale ressaltar também que a preferência se dá pelo DAT, pelo metilfenidato, ter uma estrutura parecida com a da dopamina. Quando comparado com o da noradrenalina, ele vai ter uma estrutura bem diferente. Tendo em vista de como atua o metilfenidato, agora vamos ver um pouquinho quais são as consequências do abuso do metilfenidato por estudantes e suas implicações clínicas. Bom, quando a gente fala em implicações clínicas, o tópico mais importante de se falar são os efeitos colaterais. Bom, como efeitos colaterais, o metilfenidato vai ter insônia, agitação, ansiedade, que é uma coisa muito vista, irritabilidade, dor de cabeça, pressão alta, convulsões, perda de apetite e o que é de grande importância, dependência ou tolerância. Visto todos esses efeitos colaterais, entre outros, além dos citados do metilfenidato, um dos grandes problemas também que a gente vai ter vai ser a associação de remédios. Quando o indivíduo está com insônia, vai tomar aquele remédio para dormir. Quando ele estiver com ansiedade, tomando ansiolítico, com dor de cabeça, tomando analgésico. Todos esses efeitos colaterais que o remédio acaba causando, o paciente acaba associando remédios para tentar combater esses efeitos colaterais. Uma das implicações clínicas que vale muito a pena a gente discutir é em relação à tolerância. O que seria a tolerância ao medicamento, tolerância ao metilfenidato em questão? Bom, tolerância é a forma como o corpo responde a uma droga ou fármaco, podendo provocar redução na resposta dos mesmos. A tolerância ela pode ser dividida em inata ou adquirida. Inata sendo de cada indivíduo, genético, quando é uma coisa muito individual, a pessoa já vai nascer com a tolerância àquele medicamento X. Adquirida, como o próprio nome diz, vai ser aquela que o indivíduo vai adquirir por algum motivo ou por algum uso de um medicamento. A adquirida ela pode ser dividida em farmacocinética, farmacodinâmica e aprendida. Quando a gente fala em tolerância farmacocinética, a gente vai estar falando sobre o metabolismo do fármaco. O indivíduo ele vai ter um aumento na capacidade de metabolizar ou de excretar a droga, o que fará com que a resposta seja menor e ele precise tomar mais o medicamento para fazer o mesmo efeito. Quando a gente fala em tolerância farmacodinâmica, a gente vai estar falando em alterações da interação droga-receptor, que pode ocasionar uma diminuição no número de
de receptores ou uma modificação na transdução do sinal. Quando a gente fala em tolerância aprendida, a gente vai estar falando de associada a questões comportamentais. E ela vai poder ser dividida tanto como comportamental ou condicional. Pensando no metilfenidato. O metilfenidato ele vai ter essa tolerância farmacodinâmica, onde a gente vai poder ter alterações na interação droga-receptor. Em comparação, a gente pode comparar com cocaína. Nessa imagem, a gente consegue ver um indivíduo em estado normal em repouso, vai ter uma certa liberação de dopamina e uma tradução de um sinal. Um usuário de cocaína ele vai ter uma transformação nos receptores, ou seja, a mesma quantidade de dopamina liberada antes não vai ser mais suficiente. Então, ele vai acabar necessitando de mais liberação de dopamina para produzir o mesmo efeito do anterior. E por que eu dei o exemplo da cocaína no slide anterior? Bom, quando a gente compara cocaína com metilfenidato, nessa imagem a gente consegue ver que ambos possuem o mesmo mecanismo de ação. A cocaína vai também bloquear o transportador de dopamina pré-sináptico, inibindo a recaptação de dopamina, aumentando a concentração de dopamina na fina sináptica, aumentando a intensidade do efeito. Nessa segunda imagem, a gente consegue ver um exame de neuroimagem que vai evidenciar a ação do metilfenidato comparando com um usuário de cocaína. Quando olhamos o usuário de cocaína com o usuário de metilfenidato, a gente consegue ver que a região do cérebro onde tanto a cocaína quanto o metilfenidato atua são as mesmas regiões, ou seja, ambos possuem o mesmo mecanismo de ação. Falando um pouco mais da correlação entre a cocaína e o metilfenidato, um estudo realizado em 2011 foi descoberto que o uso indevido, o uso não médico do metilfenidato, o uso crônico, pode gerar uma vulnerabilidade do indivíduo em dependência de outras drogas, como por exemplo a da cocaína. E agora, depois de tudo o que foi apresentado, tudo o que foi discutido na aula, o que a gente pode concluir sobre o abuso do metilfenidato por estudantes universitários? A gente pode concluir que hoje há uma falta de estudos brasileiros sobre o abuso do metilfenidato. Quando a gente acaba pesquisando sobre o metilfenidato, quando a gente pensa em artigos brasileiros, a gente acaba sempre vendo uma associação ao TDAH, mas nunca como uma droga de abuso. Outra coisa é que hoje, eu acho que é muito claro assim, que no Brasil a gente tem que ter uma necessidade de um controle mais rígido da venda do fármaco. É muito fácil você conseguir uma receita, é muito fácil você conseguir até o próprio medicamento já. Tipo, a gente, nas universidades, a gente vê pessoas vendendo, receita, vendendo os comprimidos. Então, tipo assim, é muito fácil você conseguir esse remédio hoje em dia. Uma coisa que não era para ser de um remédio controlado. E por fim, o uso não prescrito do metilfenidato ele vai muito além de um levantamento epidemiológico, perpassando por questões médicas, sociais e de saúde pública que devem ser debatidas sim no meio científico, devem ser debatidas também no meio acadêmico e na sociedade de uma maneira geral. Essas foram minhas referências bibliográficas, minhas referências de imagem e muito obrigado.